Alguns meses atrás eu tava maratonando uma das melhores séries que estreou esse ano, Ruptura. Até que eu fui pego de surpresa por uma excelente cena musical em que todo mundo começava a dançar. Foi um dos pontos altos da temporada, sem dúvidas. Aí depois eu assisti a nova temporada de The Boys. E olha só, em uma cena específica, de repente os personagens parecem estar num musical, dançando e cantando. Legal, curti. Na mesma época eu maratonei a nova temporada de Stranger Things e, quem diria, também temos uma cena musical com o Ed tocando Metallica. Ok, bacana. Também teve uma cena da nova temporada de The Umbrella Academy em que todo mundo começa a dançar Footloose absolutamente do nada. E algumas semanas depois estreou a nova série de Resident Evil, e aí uma galera começou a lamentar na internet uma cena em que uma personagem começa a cantar e dançar Dua Lipa de uma forma totalmente inesperada. E foi aí que eu me peguei pensando, caramba, o que tá acontecendo? Várias séries grandes desse ano claramente seguiram um padrão de inserir cenas musicais meio aleatórias no meio das tramas. E é claro que a próxima pergunta que me veio foi: por quê? Qual pode ser a explicação para essa moda? Aí você olha para o quadro maior da cultura da internet hoje em dia e é quase inevitável fazer uma conexão com um certo aplicativo do momento. Você pensa, isso só pode ser culpa do TikTok. Sim, o aplicativo de vídeos que ficou famoso por mostrar gente fazendo danças e cantando. O aplicativo que é cada vez mais a rede social mais acessada pelos jovens de hoje, botando medo em toda a concorrência, principalmente no Instagram. E se esse é o caso, é claro que o TikTok só pode ser a grande explicação para essa moda das cenas musicais aleatórias de 2022, certo? Isso aí é invenção dos executivos que planejam as cenas cuidadosamente para elas bombarem no TikTok e ficarem ainda mais populares, não é? Calma. Beleza, eu até acho que o TikTok tem um lugar importante nessa conversa, mas também é essencial a gente olhar pra trás um pouco, porque assim a gente vê como essas cenas musicais aleatórias do momento talvez sejam a evolução natural de uma antiga tradição das séries americanas. Antes de mais nada, é fundamental estabelecer que o nosso foco de hoje não é falar sobre cenas musicais como um todo. Não, é um tipo bem específico. Cenas musicais em obras que não são musicais. Afinal, se você tá vendo um filme ou uma série que é assumidamente musical, você não vai estranhar se as pessoas começarem a cantar e a dançar do nada. Agora, se você tá vendo um filme ou uma série não musical e de repente os personagens começam a fazer isso, aí o efeito é bem diferente, muitas vezes criando momentos memoráveis. Basta lembrar quantas cenas dessas são celebradas até hoje no cinema, mesmo não estando em um filme musical. Um personagem que faz uma declaração de amor, um grupo que começa a entrar em sintonia, uma garota comportada sendo ousada pela primeira vez, um aventureiro espacial viciado em música pop dos anos 70, um garoto alcançando o ápice do ser descolado com uma parada musical na rua. Mas nem todo cineasta usa esse recurso para criar cenas leves como essa. Pedro Almodóvar, por exemplo, usa instantes musicais como esses para desacelerar a narrativa e fazer a gente se conectar mais com as personagens. Já David Lynch usa cenas musicais para criar um senso de estranhamento, usando o poder da canção para intensificar o senso onírico das obras. Então, não faltam filmes para comprovar como cenas aleatórias musicais podem elevar a obra a outro patamar. Mas e na televisão? Como os seriados trabalharam essa ideia? Bom, por mais que alguns possam achar que isso é uma invenção do momento para explorar o TikTok, a verdade é quase o oposto. Porque se tem uma tradição que as séries dos Estados Unidos adoram seguir há décadas, é a tradição do episódio musical. Não, eu não tô falando de seriados musicais, tipo Glee ou Crazy Ex-Girlfriend. Eu tô falando de seriados que não são musicais, mas mesmo assim criam um episódio especial em que os personagens cantam e dançam durante o capítulo inteiro. E para justificar isso, os roteiristas bolam todo tipo de desculpa. Pode ser porque os personagens estão produzindo uma peça musical na escola ou na faculdade, como acontece em Riverdale ou em Community. Pode ser porque uma força sobrenatural obriga todo mundo a cantar e dançar, como em Buffy, a Caça-Vampiros. Pode ser porque uma personagem tem uma síndrome que faz ela ver o mundo como se fosse um musical, que nem acontece no episódio de Scrubs. Enfim, são várias possibilidades. E assim, com o passar das décadas, vários programas entraram na onda, indo de séries live action de diferentes gêneros até programas animados, sejam eles feitos para crianças ou para o público mais adulto. Tá, mas por que isso virou moda? Porque na maior parte das vezes, esses capítulos fazem muito sucesso com os fãs. Afinal, esses episódios ousam trazer uma proposta diferente.
Eles têm um quê de experimentalismo, mostrando que a série tá disposta a quebrar as próprias fórmulas. Sem contar como muitas vezes os fãs são pegos de surpresa vendo os atores e atrizes do seriado cantarem e dançarem muito bem, com habilidades que a gente nem sabia que eles tinham. Em outras palavras, episódios musicais sacodem as coisas um pouco, nem que seja por um capítulo somente. Claro, nem sempre isso dá tão certo. Alguns seriados executam tão mal a ideia que acabam sendo execrados por terem forçado um episódio desses sem muito esmero. Mas se a ideia é bem executada, aí o capítulo tem o potencial de virar um dos favoritos dos fãs, como aconteceu com tantos episódios musicais ao longo das décadas. Então, definitivamente não é de agora essa história de musicais aleatórios nos seriados. O que já descarta a hipótese de que isso tudo tá surgindo agora por causa do TikTok. Mas isso não quer dizer que o TikTok deva ser ignorado quando a gente comenta as cenas musicais que estão pipocando nas séries de hoje. Porque tem uma diferença crucial entre os seriados de antes e os exemplos que saíram esse ano. Eu mostrei que a tradição é fazer episódios inteiros que são musicais, certo? Mas essas séries de 2022 não lançaram capítulos musicais. Elas fizeram cenas musicais no meio de episódios comuns. É algo mais pontual ainda. O musical surge e, em questão de minutos, ele desaparece, e aí tudo volta ao normal. Beleza, isso também não é exatamente novidade, porque outras séries de antes também fizeram isso, como How I Met Your Mother, que trouxe uma cena pontual em que todo mundo canta e dança no episódio número 100, ou então com Riverdale, que trouxe diferentes instantes musicais em episódios não musicais. Mas isso era meio que a exceção à regra, casos mais isolados quando a tradição ainda era fazer um episódio inteiramente musical. Só que esse ano a balança parece estar pesando mais para esse lado da cena musical específica. Mas por quê? Bom, uma coisa é certa. Se a ideia é surpreender a gente, esse pode ser um caminho bem eficiente. Porque episódios musicais pelo menos deixam claro o que a gente pode esperar deles. Mas quando você insere uma cena musical no meio de um episódio comum, você potencializa o elemento surpresa. E isso já pode ser o primeiro passo para fazer a cena ser mais memorável. Sem contar que a lógica é diferente. Um episódio musical quer conquistar a gente pelo conjunto da obra, quer fazer a gente se apaixonar pelo capítulo inteiro. Já uma cena musical em um episódio comum tá mais interessada em fazer aquele instante ser memorável. Talvez até mais memorável do que o restante do episódio. A ideia é concentrar toda a surpresa do musical num golpe só para arrebatar o público de vez. E é claro que isso vai agradar o departamento de marketing responsável pelo programa. Afinal, você não vê viralizando nos feeds das redes sociais os episódios inteiros. Você vê cenas específicas viralizando. Momentos que podem ser facilmente reproduzidos e compartilhados com fotos ou com clipes curtos. Algo específico para que a internet possa apontar o dedo e dizer: olha só isso aqui, que incrível! E se a cena ainda por cima tem gente cantando e dançando, ela parece estar prontíssima para cair nas graças da rede social do momento que se destacou por ter gente cantando e dançando. E qual é o departamento de marketing que não quer viralizar no TikTok hoje em dia? Quer dizer então que essas cenas musicais de 2022 foram feitas especificamente para viralizar no TikTok e em outras redes sociais? Talvez sim, talvez não. Não dá para afirmar categoricamente. Até porque ninguém dessas produções vai admitir que fez essas cenas com o intuito de viralizar. Ninguém quer correr o risco de parecer um artista supérfluo aos olhos do público, não é? Mas se a gente analisar esses casos de 2022, a gente vê como alguns deles, de fato, não parecem estar tão preocupados em viralizar, enquanto outros já parecem sim ter um olhinho no TikTok. Começando pela cena de ruptura, que é incrível. Essa é uma que genuinamente não parece estar pensando em viralizar. Para começo de conversa, eles não usam uma música super popular, mas sim uma faixa de jazz dos anos 70 chamada Shake Jake, do saxofonista Joe McPhee. Sem contar que, por mais que a dança pegue a gente de surpresa, ela serve muito bem à narrativa. Mais do que ser chamativa, a cena ressalta o lado absurdista do programa. Fora isso, ela desenvolve os personagens, mostrando os diferentes lados do Sr. Milchick, tanto o divertido quanto o aterrador, e evoluindo também o drama do Dylan. Afinal, o funcionário que era tão devoto à empresa agora não aguenta mais ser maltratado e explode num ato violento. Tudo aqui nos convence que a cena musical está muito mais interessada em contar uma história do que necessariamente ser uma sensação na internet.
O mesmo pode ser dito da cena musical de The Boys, que é um sonho da Kimiko. Aqui eles também preferem não apelar para uma música mega conhecida. Em vez disso, eles usam uma composição original. E tudo é filmado exatamente com as técnicas dos musicais clássicos, da coreografia, aos enquadramentos e aos ângulos de câmera. E tudo isso com o intuito de revelar mais sobre a personalidade da Kimiko. Como a personagem não consegue falar, essa cena funciona como uma expressão exacerbada de tudo que ela mais quer viver e dizer, mas não consegue. E além disso, a cena serve como um respiro leve e encantador no meio de uma temporada marcada por momentos chocantes e extremamente violentos. O que nos leva a cenas que parecem sim ter sido criadas com algum nível de ambição viral. Começando por Stranger Things, que nessa quarta temporada colocou o novo personagem Ed para tocar Master of Puppets, do Metallica. Essa cena parece ser a herdeira daquela que a gente viu na temporada anterior, com o Dustin e a namorada cantando o tema de A História Sem Fim. Porque aqui, mais uma vez, você tem a música popular dos anos 80 para explorar a nostalgia, o uso disso no meio de um momento tenso, e uma encenação que engrandece a performance para ela parecer mega encantadora. Esse trecho parece berrar, me viralizem pelo amor de Deus. Mas, pelo menos, essa cena tá bem integrada ao restante do episódio e da temporada, porque capítulos anteriores tinham estabelecido o uso diegético da música como parte crucial dessa nova trama. Sem contar que a cena da guitarra é um ponto muito importante para o arco dramático do Ed, o que já é uma evolução comparando com a cena da temporada anterior, que foi um instante forçado que priorizou o viral ao invés da coesão artística. Aliás, falando em coesão, também teve a cena da terceira temporada de The Umbrella Academy em que eles dançam Footloose. Sim, é um momento que pega de surpresa, mas ele condiz com uma tradição que a série tinha estabelecido nas temporadas anteriores. Porque a gente teve momentos musicais aleatórios acontecendo ao som de I Think We're Alone Now, da Tiffany, e também com Twisting the Night Away, do Sam Cooke. Mas ainda assim, a lógica mudou um pouco dessa vez. Porque nas temporadas anteriores, as cenas musicais vieram em instantes de pausa e de descontração dos personagens. Então a dança surge de forma muito natural. Mas nessa temporada, eles pegam um instante com toda a pinta de batalha e do nada faz todo mundo dançar, pra depois explicar que foi tudo uma alucinação de um personagem. E olha, a cena consegue ser cativante, não só por causa das performances, mas também porque eles até reproduzem enquadramentos específicos de Footloose, criando uma homenagem cinematográfica divertida. Só que o elemento aleatoriedade é tão grande e a música escolhida é tão nostalgia anos 80, que é difícil não achar que eles fizeram essa cena esperando que ela bombasse nas redes sociais. Bom, pra alegria da Netflix, isso de fato aconteceu. Agora, de todas essas cenas que viralizaram esse ano, só uma viralizou pelos motivos errados. Porque a Netflix lançou uma série nova de Resident Evil, e logo a internet caiu em cima de uma cena específica. Em certo momento, uma das protagonistas vai falar com uma personagem que é conhecida por ser muito séria. E de repente a mulher começa a cantar e dançar o sucesso Don't Start Now, da Dua Lipa. Num piscar de olhos, a cantoria acaba e outra personagem chega pra explicar que ela tá controlando a mente da outra mulher. Essa cena sim parece ser totalmente fabricada pensando no TikTok. Primeiro porque pegaram um hit que bombou no TikTok recentemente. Depois porque essa performance é muito curta, a ponto de caber inteiramente num vídeo do TikTok. Fora isso, espectadores reclamaram como a cena era totalmente forçada, dizendo que a cantoria destoava muito do restante do seriado sobre zumbis e violência. E também não ajuda o fato do perfil oficial da Netflix ter divulgado essa cena nas redes sociais com a seguinte legenda: "Mas alguém tem filhos que te encaram assim quando você filma TikToks?" É realmente um resultado catastrófico, um momento que parece tão desesperado em viralizar que esqueceu de criar algo que fizesse sentido para a obra como um todo. E acho que esse é o ponto crucial quando a gente fala dessas cenas musicais aleatórias de 2022. Por mais que algumas dessas cenas pareçam ter sido criadas com a intenção de bombar nas redes sociais, isso não é um fator determinante para dizer se ela é boa ou não. Se pelo menos a série fez um esforço para integrar o momento com o restante da obra, com um mínimo de coesão narrativa, aí fica mais fácil de relevar o ímpeto viral. Então eu volto para a pergunta do começo. As cenas musicais aleatórias nas séries são invenção do momento para bombar no TikTok?
Não, porque já tem décadas que as séries exploram cenas musicais como um elemento surpresa na tentativa de criar episódios memoráveis. Mas, ao mesmo tempo, faz sentido falar sobre o TikTok nesse contexto de hoje. Querendo ou não, as séries parecem estar mudando nesse quesito, saindo da tradição de episódios inteiramente musicais para agora focar em instantes pontuais, como se esse fosse o próximo passo lógico. E isso dialoga com o espírito dos tempos atuais, em que plataformas de streaming criam séries usando lógica de algoritmo, em que arte é constantemente igualada a conteúdo, e em que o conteúdo precisa ser cada vez mais atomizado em pequenas pílulas estimulantes para gerar engajamento infinito. Então, talvez essas cenas não sejam consequência direta do TikTok, mas elas são produto do mesmo zeitgeist que criou o TikTok. É por isso que elas parecem casar tão perfeitamente com esse tipo de rede social. Sendo assim, pode ser que estejamos presenciando o nascimento de uma nova tradição. Pode ser que daqui em diante vejamos cada vez mais cenas musicais aleatórias nas nossas séries de TV. Ou pode ser que eu esteja totalmente errado e nada disso aconteça. Só espero que a criação de momentos virais nunca ganhe mais prioridade do que a criação de boas cenas e ponto final. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês quiserem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de Valeu Demais, que está aqui embaixo. Ele é tipo uma gorjeta. Você escolhe um valor e deixa um comentário destacado com uma cor diferente. Mas se quiser ajudar a gente com um valor mensal, vocês podem entrar na nossa campanha do Apoia-se. Até porque eu produzo conteúdos exclusivos para essa galera. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos. Os detalhes da campanha estão aqui embaixo na descrição. Agora, se quiserem me ouvir falando ainda mais sobre cinema, vocês podem escutar o meu podcast, o Cena Aberta, que sai 2 vezes por semana, e também podem me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.